Fala galera, começando mais um Companhia Podcast, né? Saúde em movimento, negócio em crescimento. Eu sou o Antônio, estou aqui com meu amigo Fábio e hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, que está de fora um pouco do nosso ecossistema, mas amigo, e estamos juntos e a gente vai entrevistar esse cara, Carlos Alberto Cordella Júnior, mestrando em Ciências da Reabilitação, graduado em Licenciatura Plena em Educação Física, treinador de triatlon há 14 anos na Cordella Team. É tudo isso mesmo? Falei certo, Cordella? Tá faltando alguma coisa de apresentação aí? Não, falou certo. Então é isso. Muito emocionado de estar com você aqui, um grande amigo que eu conheço já há algum tempo. A gente teve a oportunidade de conversar profissionalmente e também pessoalmente. Um cara fora de série, a gente vai conseguir trocar bastante informação sobre um tema, como o Antônio falou, um pouquinho diferente hoje, falando um pouquinho sobre performance, saúde, mas não deixando o empreendedorismo de fora. E o nosso tema que a gente escolhido para hoje, né, que a gente alinhou, são técnicas e estratégias de treinamento em alto desempenho. É isso mesmo, Cordella? É isso. Seja bem-vindo. A oportunidade, prazer em te conhecer, né? Eu já conheci o Fábio de longa data, tive a oportunidade de treinar o Fábio, a esposa dele. Maravilha. E vamos conversar aí sobre gestão e estratégia de treinamento de alto desempenho, né? A gestão aí no meio. Gestão aí, né? Gestão é fundamental. Que a gente tem um tripé aqui no Companhia Podcast, que é saúde, empreendedorismo e performance. Hoje é o dia da performance, hoje é para falar de performance de verdade. Mas sem deixar... sem deixar a gestão de lado, mas... Né? Vamos lá. O Cordella, então, foi um grande amigo. A gente se conheceu através de indicações de pacientes, assim, né? E a gente foi falando por telefone, depois a gente se conheceu pessoalmente. Ele teve a oportunidade de treinar minha esposa, Karina, para uma prova específica, né, de concurso. E depois ele falou assim, treinei o Fábio. Pô, tava treinando, tava indo bem. Um desafio que eu tinha de fazer uma meia maratona, ainda tenho isso, mas infelizmente, no início do ano, quando eu fui dar um show, uma pelada ali, tive uma entorse no meu hálux, que aí me interrompeu um pouco o treinamento, mas eu pretendo voltar agora. Eu tenho um processo de intervenção cirúrgica já agendado, mas em breve vou mostrar para todo mundo um pouquinho do processo de reabilitação e do treinamento com Cordella também, que foi sensacional. Eu super indico para todo mundo e acho que esse papo vai ter muita coisa boa pra sair daqui, né? Então a gente pode começar já, Antônio, né? Vamos? Começar com uma perguntinha. Vamos começar. Boa pra esse cara aí. Começa comigo ou tu quer perguntar? Então vamos lá. Vai. Então, Cordella, eu sei que você teve a oportunidade de treinar muitos atletas, né, de alto desempenho. Eu queria que você relatasse pra gente algum episódio em particular que te mostrou alguma superação de algum atleta pra atingir um resultado, alguma coisa que de certa forma te marcou a superação daquele atleta. Teve alguma coisa na carreira? Teve, assim, ao longo desses 14 anos já eu comecei como atleta, né? Então, o que eu fiz? Eu trabalhava com musculação e natação, mas desde pequeno eu nadava, já tinha contato com bicicleta, eu brincava muito e já pedalava muito. E meu pai é militar e ele me botava para correr, então eu desde cedo tinha esse contato com o triatlon e eu entrei realmente no triatlon quando a minha filha, em 2009, ela nasceu. E eu tinha feito uma promessa, ela quase morreu, ela veio prematura, a minha ex-mulher teve eclâmpsia, então quando ela nasceu ela ficou 48 dias em uma incubadora e eu prometi que eu entraria no triatlon, que eu queria fazer um Ironman. E aí foi o que eu fiz, comecei a correr atrás, comecei a treinar, o primeiro treinador que eu tive foi o Pablo Nunes e depois eu tive outros treinadores, mas aí voltando à pergunta... ao longo desse período, sim, eu vi bastante coisa como treinador e tive a oportunidade de treinar. A minha esposa, eu posso dar um exemplo, né, de superação, porque ela tem uma densidade óssea baixa, abaixo da normalidade. Ela foi diagnosticada com osteoporose, né, assim, nova, né? Nova, na época ela tinha 32 anos, hoje tem 38. Então, o médico falou que ela não teria condições de correr 5 quilômetros. E eu falei, não, se dosar a carga, eu discordo, vamos procurar uma médica do esporte, procurar uma amiga minha chamada Flávia Pinho, e que deu um suporte na época, e em paralelo eu fiz o treinamento dela e fui vendo a cada semana, o envio da planilha para ela era semanal, o feedback, vendo como é que ela estava sentindo, ia dosando a carga. E aí ela se inscreveu no meio Ironman e para mim isso marcou porque foi muito emocionante para a parte dela principalmente, que ela ouviu do médico, que era especialista em refratura, falando que ela nunca ia correr 5, 10 quilômetros. E ela fez 1.900 nadando, 90 quilômetros de bike.
e 21 km de corrida 2 vezes. Ela já treinava ou foi também uma promessa? Foi engraçado porque isso foi no início da nossa relação. Ela não tinha contato com esporte nenhum, ela nadava muito mal, ela fazia corridas, ela teve uma fratura no fêmur, no colo do fêmur, ela teve Durante uma fratura por estresse. Ela treinava assim, na academia, na aula da Bodytech, fazia direto aula, então não tinha uma dosagem de carga adequada e ela acabava fazendo direto aula. Dia sim, dia também, então ela não tinha um descanso, né? Sempre, imagina, aquele impacto, aquela mesmo músculo trabalhando o tempo inteiro, e aí depois ela foi descobrir que realmente a densidade mineral óssea dela era abaixo da normalidade. Então ela ficou com... Eu conheci ela já com muleta durante 6 meses. Então, meu primeiro 6 meses de namoro foi levando ela em médico, ela com muleta. Depois disso, a gente começou naturalmente a fazer recuperação. Aí entrou a atuação junto também com uma equipe multidisciplinar, falar com o médico, atuação da médica do esporte, e eu ajustando a carga dela, vendo como é que ela estava se sentindo. E à medida que fosse percebendo que estava realmente dando para aumentar aquela carga, eu ia aumentando. E aí foi, para mim, isso aí foi o que eu posso falar, foi um episódio de superação. Não, sem dúvida, esse aí nem de outra. Mas a minha pergunta é assim, ela não tinha nenhum contato com triatlo, então? Foi uma coisa que vocês construíram juntos ela depois desse episódio com a sua filha? Nada, ela comprou bicicleta. Na verdade, assim, a minha filha nasceu há 14 anos, tem 15 agora. Eu entrei lá atrás do triatlo. Eu tô falando essa história, foi em 2017. 2017 que ela foi fazer, já depois, agora é minha esposa. Ela já estava namorando com ela, já estava separada, minha ex-mulher, e aí a minha mulher, a minha atual mulher, que é a Priscila, que é essa que eu estou mencionando, ela chegou e foi quando eu comecei com ela não tinha contato com nada. Entendi. A única prova que ela tinha feito na vida foi uma XC-Run, que ela treinou fazendo aula de running na academia, no Cita América, na Bodytech. Bem É. interessante, né? Essa história. E aí, a gente tem um roteirinho aqui, mas não vou seguir porque já os insights vem na cabeça, né? Já vem na cabeça. Já arrebentou. Não, porque assim... Agora eu já estava esperando uma coisa, já estava com a resposta dela. Depois dessa história... Aqui é assim, é um bate-papo. Depois dessa história que você contou, eu sou obrigado a perguntar isso para você, né? Como que é uma pessoa que quer começar a fazer o triatlo, ou uma atividade física, ou só a corrida, ou só a natação, ou só o ciclismo, do seu ponto de vista do treinador? Porque você falou 3 vezes uma coisa que está muito na moda, as pessoas falarem, mas é muito difícil, que é o controle da carga. Né? Então, assim, as pessoas pensam que, vou começar a correr. Comprei um tênis legal e vou correr. Aí depois o segundo passo é comprar um relógio e vou correr. Mas não é bem assim. Fala um pouquinho da sua experiência e como que é esse passo a passo do início da tomada de decisão para você começar a fazer essa atividade física, independente se é triatlo ou uma das outras, e como que você faz esse acompanhamento dessa pessoa para ter esse controle de carga que você fala tanto. Sim, hoje o que eu faço, né? Sempre que alguém me procura, a primeira coisa é bater um papo com essa pessoa, entender se ela já vem com uma bagagem de algum esporte, se ela está parada, se ela é sedentária, já percebe se ela tá fora do peso, se ela está dentro do peso, o que ela vinha fazendo atualmente. Então, isso já é um primeiro ponto. O segundo ponto é entender, é corrida, é triatlon, como você avalia cada modalidade, você sabe nadar bem, você sabe pedalar, tem bicicleta, então se a pessoa não tem o equipamento, eu já vou estar ajudando ela nesse sentido, mas antes disso, a primeira coisa que eu falo, você já fez um check-up recentemente? Então, a primeira coisa que eu falo antes de começar com alguém é perguntar se fez algum check-up, eu passo um questionário completo, onde tenho perguntas, por exemplo, relacionadas a estilo de vida, histórico de saúde, e dali eu já detecto alguns pontos que são importantes. Por exemplo, estou treinando uma atleta agora que ela sofreu 2 infartos, ela é uma garota nova. Então, para ela chegar em mim, ela veio indicada, e aí eu pedi os exames dela e fiz várias perguntas, e é uma pessoa que no dia a dia que você vai conhecendo melhor o atleta, né? Como eu envio a planilha semanalmente, e essa avaliação que você faz semanal para que você monte a planilha da semana seguinte, você vai detectando certas coisas. É uma pessoa que não treina regularmente, é uma pessoa que acaba fugindo muito do que está prescrito, aí ela tinha que fazer uma dosagem da carga, certo? Aumentar a carga, ver como é que está respondendo para proporcionar uma adaptação fisiológica, e você acaba percebendo que ela
sempre estava fugindo daquilo e botava assim, vou fazer o desafio da Aparecida. Aí eu falei, pô, vou fazer o desafio da Aparecida, vou pedalar 260 quilômetros, vou lá na Aparecida com a minha igreja. Eu vou fazer a meia maratona. Então eu comecei a dar uma trava, falando, pô, tem que tomar um cuidado e tudo. Ela, depois de ter apresentado todos esses exames, de ter dado início ao treinamento, eu ainda fico um pouco receoso, porque você vai naturalmente entendendo como é que é o atleta. E tem muita gente com a própria rede social, acaba muitas vezes, é o que você falou, compra o relógio, já compra o tênis, já quer se inscrever na maratona, e não sabe nem correr 5 quilômetros ainda. E aí você tem que ter o feeling, conversar com essa pessoa, falar da importância de uma base bem feita, né, desenvolver a parte aeróbica dela, entrar com um nutricionista, não é fazer a prevenção. Então, tem uma série de coisas que você tem que considerar hoje um cenário mais amplo, falar da questão dos exames, porque isso faz diferença. É importante até para você se resguardar. O médico ele vai sair lá, está apto para atividade física, mas ela pode morrer lá no treino. Então, a gente sempre tem que ter essa preocupação. Antes de mais nada, eu sempre falo hoje a questão do equilíbrio, né? A gente trabalha com alta performance, que a gente tem lá os atletas amadores que querem desempenhar bem as provas, né? Independentemente da distância. Então, quando eu pego um atleta e converso com ele, eu quero entender o que ele quer, já saco mais ou menos como ele é como atleta. Você consegue detectar, pô, esse cara aqui é bom, ele vai para o pódio um dia, esse aqui não. Mas, é como eu falei, o imediatismo às vezes atrapalha. Tem pessoas que são muito ansiosas, já querem fazer, tem gente que não te fala, tu tá treinando, aí de repente o cara, pô, Cordela, eu nem te falei, eu me inscrevi na maratona e aconteceu agora, tem 3 meses. O cara fez inscrição na maratona e foi fazer a maratona, sem correr 21 quilômetros primeiro. Ficou arrebentado um mês, não treinava. Eu, assim, naquela hora ali eu falei, pô, para que o cara paga? Mas porque eu queria fazer, ganhar a inscrição. Então não dá para entender muito, é complicado assim. Então essa parte dos exames são primordiais para a gente iniciar o processo de treinamento. E se tivesse, rapidinho, se tivesse que ter um tempo assim para as pessoas terem mais ou menos, o que você diria, o tempo mínimo? De as treino? Coisas mais comuns, né? Correr 5 km, 10 km, 21 km. Vamos dar meia maratona aí. Você diz o quê? Em relação a tempo preparo, tempo de assim, treino? Eu quero correr 5 km, aquela primeira corrida que todo mundo Primeiro vamos pensar primeiro, se eu estou pegando a pessoa agora e tem uma prova em novembro. A gente tem pouco tempo para novembro, né? Não tem, sei lá, 15, 16 semanas, assim, fazendo um cálculo rápido aqui, que eu não estou com o calendário. Se a pessoa não tem uma base, eu já não gostaria de colocar como primeira prova dela uma meia maratona nesse momento. Então, o que eu gosto sempre de fazer, e hoje, principalmente, depois de muito tempo no triatlon, lá atrás eu não posso ser hipócrita. Muitas vezes eu pegava gente que tinha 8 meses para se preparar para o Ironman, ia ser a primeira prova do cara e treinava. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu faço uma progressão. Primeiro que o cara tem que curtir o processo, a pessoa tem que curtir. Não adianta ser o processo para treinar para um Ironman é traumático. São tantas horas de dedicação, requer disciplina, dedicação, tem que ter suporte nutricional e a grande maioria não procura suporte nutricional. Ela acha que vai no treino, beber água ou então usar um gel, resolve. Mas não é assim. Tem que ter exatamente para que não tenha quebra, você consiga mostrar para ela a importância da regularidade do treino, para criar aquelas adaptações fisiológicas positivas, para que você vá aumentando a resistência dela à medida que ela vai desenvolvendo a cada semana. Então, tem várias coisas que você pode trabalhar e que são importantes, né? Antes de você levar, por exemplo, uma meia maratona que você citou, fazer os 5 quilômetros, fazer os 10 quilômetros, mas não de qualquer jeito. Porque aí, às vezes, a pessoa fala, vai fazer 10 quilômetros, faz 1h30, 10 quilômetros, quase caminha. Então, é melhor fazer o quê? Vamos ficar nos 5 quilômetros, vamos melhorar essa velocidade, vamos passar para os 10, vamos fazer uns 10 legais agora, quilômetros saudáveis, aí faz os 10 quilômetros. Vamos tentar agora fazer 15, fez os 15, agora vamos para a meia maratona. E aí você faz uma progressão pensando nisso. Minha pergunta era um pouco dentro disso também. Eu tenho um filho atleta, né? Meu filho ele tem 11 anos, joga no Vasco. E futebol de salão e de campo. E desde os 6 anos que ele tá nessa batalha aí de treinar todos os dias. Todo dia, cara. Todo dia ele vai para treino, enfim. Ele tá preparando para ser um profissional aos 16, aos 17. Como funciona isso, né, no triatlo, por exemplo? Porque às vezes a gente vê pessoas que nem são atletas e que resolvem fazer por uma
questão pessoal. A gente tem exemplo mais na mídia aí do Pablo Marçal, que fica dizendo que ele é um Ironman porque ele fez um Ironman. O que você tem para falar de essas pessoas que só fazem um Ironman porque quer por uma questão pessoal, de repente vai fazer num prazo, num tempo muito maior? Isso é saudável, não é saudável? Quanto tempo a pessoa tem que começar a treinar? Se já tem uma visão de ser um atleta de triatlon, por exemplo, tem que começar na infância, o preparo, ou dá para preparar um atleta com 1 ano para ser um competidor, de brigar por tempo mesmo? Não estou falando só de cumprir a prova, brigar pelas 7 horas e pouco, que você falou que está performando um triatleta de elite 7 hoje. 7 horas e 20 e pouco. Então a minha pergunta é essa: dá para preparar um atleta que começa aos 25? Minha irmã fez triatlo, conversei com você, ela é de 75, ela treinou de 99 a 2000. Então ela começou aos 25. Dá para começar aos 25 e querer ser atleta de triatlon? Ou dá pra fazer ou nessa idade triatlon, você vai fazer porque você quer concluir uma prova, mas sem compromisso com o tempo? Depende muito, né? Vai ter pessoas de diferentes objetivos, né? Agora, respondendo inicialmente, para performar em 1 ano é mais complicado, porque você tem que ver o histórico dessa pessoa. Vou dar um exemplo de um atleta que eu treinei e 3 anos. Ele era seleção brasileira de natação, Rodrigo Correia. Ele foi 3º lugar geral no 70.3, Rio de Janeiro 2022. Ele era um atleta que, não vou dizer que ele veio pronto, que seria hipocrisia, né? E também desmerecer meu trabalho. Eu tive trabalho com ele, mas ele era um cara que nadava muito bem. Ele entrou no ciclismo, ele não tinha recurso material tão bom e a corrida dele também não era tão péssima. Era boa, mas não era uma corrida no ponto que chegou no ápice dele. Então, ele foi um cara que, assim, em 1 ano ele conseguiu performar. Saiu daqui, chegou aqui. Ficou entre os melhores e digo até hoje que ele, se ainda tivesse no esporte, ele teve alguns problemas pessoais, mas se ele tivesse no esporte ainda, era um cara que eu diria com tranquilidade que era um dos melhores amadores do Brasil. Com muita sinceridade. Pelos números, por tudo. Era um cara completo. Mas a grande maioria, 99%, são pessoas comuns. E aí você tem que ver se ela tem alguma base de algum esporte. Porque você pegar, eu vou dar o exemplo de um atleta meu que é policial. Ele foi fazer a prova, ele estava acima do peso, e o tempo corte do Ironman é 17 horas, né? Você tem lá 2 horas e meia para terminar a natação, 10 horas e meia para entregar a bike e 17 horas para cumprir a prova total. Você tem que passar da linha de chegada antes das 17 horas. Ele chegou com 16 horas e 53. Ele foi o último atleta a chegar esse ano. E ele foi uma pessoa que eu pedi para ele: não faz o Ironman esse ano, não faz o Ironman. Mas eu não consigo passar para o ano que vem, porque eu já passei do ano passado, do ano anterior para esse ano, e eles falaram que eu vou estar com tudo perdido, não vão me reembolsar e eu já estou com paga a hospedagem. Então, assim, o ciclo dele foi muito ruim. Ele não treinou regularmente, ele treinou muito mal, ele não chegou nas metas que eu falei para ele. Ó, eu estava estabelecendo metas. Em outubro a gente tem que estar pelo menos correndo uma meia maratona tranquilo, beleza? Vamos tentar atingir, quando virar o ano, pelo menos já tá pedalando 100 km de ciclismo com tranquilidade. Ele não pedalava nem 60, ele não corria nem 21. Então foi realmente um ciclo ali depois de 5 meses, quando vira o ano. O Ironman geralmente é em maio, né? Último domingo. Então foram 5 meses de preparação que foram traumáticas, e quando eu fui conversar com ele sobre estratégia de prova, eu falei: cara, vai se manter tranquilo, intensidade baixa, e tenta sair antes das 2 horas e meia, tenta entregar o ciclismo antes das 10 horas e meia, e na corrida, quando você entregar a bike, você vai caminhar, porque você consegue terminar. E ele terminou tudo contadinho no relógio. E aí eu falei, se tornou um Ironman, né? Então, assim, era uma pessoa que eu sabia que poderia até não terminar a prova, mas não estava preparado adequadamente. Então, tem que ter uma base de algum esporte, tem que se preparar. 1 ano eu acho pouco, né? Mas se você tem uma base de algum esporte, 1 ano já é tranquilo. A pessoa nada muito bem. Geralmente o nadador ele tem um condicionamento incrível. Então, você bota ele no triatlo, insere ele ciclismo e corrida, ele vai tranquilo, consegue desenvolver bem. Mas quando você pega alguém que não tem nenhum tipo de base, não está fazendo esporte há algum tempo, eu quero fazer o Ironman, 1 ano, tu tem que manter aquela pessoa dedicada e realmente criar um planejamento ali de 1 ano para que ela consiga
desenvolver com calma, para que não fique um tempo curto de meses de preparação. Um exemplo, 6 meses para você fazer isso aqui, né? Então você vai aumentar muito o volume dessa pessoa, acaba sendo uma preparação traumática e acaba desequilibrando a vida dela. A gente tem que lembrar que é um atleta amador que trabalha, que tem família e que ainda tem que treinar. E aí da onde ele acaba para pegar e ter horas de treino para não atrapalhar o restante das coisas? Ele tira do sono. Ele tem um sono ruim, de qualidade ruim, tem um sono fragmentado, vive cansado, e aí o aspecto mental dele é prejudicado em razão disso. Existe alguma estratégia assim de vantagem competitiva, tipo sair primeiro da natação? Porque eu imagino que no ciclismo você pode pedalar no vácuo ali. Depende da prova. Sprint, agora... standard. Em alguns locais o standard é até permitido o vácuo, mas no próprio Olimpíada pode, né, o vácuo. Mas hoje aqui no Rio de Janeiro eles não estão liberando o vácuo no standard e no sprint eles estão liberando. Então, e aí tem sim, tem estratégias diferentes. Por exemplo, o sprint, se você é um bom nadador, se você sair lá na frente, você vai sair com os primeiros, e geralmente são atletas muito bons ali para partir para o ciclismo. Então, fazer a estratégia de ficar naquele pelotão inicial é bom. Às vezes, no segundo pelotão, a gente tem atletas também muito bons de ciclismo, mas que não saem na frente e acabam buscando o primeiro pelotão. Então, é uma prova bem estratégica. Tem que fazer as transições, a T1 e a T2 rápida, né? Que são as trocas de modalidades. A T1 é quando você sai da natação para o ciclismo, e a T2 quando você sai do ciclismo para a corrida. Então, é uma prova que realmente você fica com a intensidade alta o tempo inteiro, trabalhando em limiar, e não pode ter falha. Tem que ser uma prova bem complicada. Parece fácil, mas não é. Não parece se você fácil. quiser, não. Mas vamos lá. Se você quiser, eu tô falando aqui, se você quiser, no caso, performar. Lógico. Tá? Se você vai para completar, como muitos atletas meus, que eu tenho muito atleta também, que não tem interesse de performar, aquilo ali é a qualidade de vida, o empresário que se estressa, viaja para lá, para cá, e aquilo ali é a válvula de escape dele. Por que ele faz 3 modalidades, então, se ele tem pouco tempo? Exatamente para não ficar só numa, porque senão ele enjoa. Aí eu quero nadar, bota natação segunda e sexta, bota terça e sábado para mim o pedal, bota para correr quarta e domingo, me dá a quinta de descanso. Hoje os participantes do Ironman, você diria que a maioria é amador que quer preencher a prova ou os de alto nível mesmo que estão querendo... Olha, da época que eu fazia triatlon, eu voltei a fazer agora há pouco tempo, né? Mas só prova curta, até tem 3 semanas isso. E... da época que eu fazia triatlon para agora, o que mudou muito foi o nível técnico. Os atletas estão muito mais fortes, o brasileiro está muito mais forte. Mudou muita coisa, né? Não só no treinamento, mas também relacionado a comprometimento. Tem muito atleta, tecnologias, equipamentos, as bicicletas. Então, tem muitos recursos hoje que facilitam essa parte e também estratégias de treinamento que, ao longo do tempo, vão mudando, sendo implementadas. E acaba você percebendo que não só os profissionais, que também cada vez mais estão reduzindo os tempos de prova, né? Acho que o Blumenfeld, essa semana, ele ganhou o Ironman Frankfurt com 7 horas e 27 de prova. Então, assim, tempo espetacular, correndo para 3,34 o pace dele. Nossa. 3,34 por quilômetro. Então... aí o pace é 3 minutos e 34 para por cada quilômetro. É muito rápido. Você falou, Cordella, uma coisa interessante, ontem eu estava até falando sobre a pessoa que vai performar, né, e a pessoa que encara isso como uma modificação, né, do estilo de vida. Tem o triatlon, tem as próprias corridas de rua, tem esse objetivo, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a treinar, foi justamente mais o processo que você passa do que simplesmente ir lá completar a prova, que é o resultado de todo esse processo. E é um pouquinho sacrificante, sabe? Assim, minha experiência não tão bem sucedida, mas vou conseguir. Acho que ano que vem eu faço. Mas o processo ele é muito sacrificante. Até como você falou, né? Você precisa de horas de treino. E aí o que eu vejo na minha área, puxando um pouquinho, é a dificuldade da pessoa que faz, por exemplo, uma modalidade, só corrida, ou pior ainda, quem faz o triatlon, fazer, por exemplo, treino de força, que é fundamental para isso. A pessoa quer, vou correr. Não, acha que não tem que fazer mais nada, só correr. Ela precisa fazer treino de força, acompanhamento com o fisioterapeuta, com o preparador, com o nutricionista.
E aí você já começou a tocar nesse assunto que eu ia te perguntar com relação às tecnologias e as mudanças de treinamento, né? A ciência vai evoluindo, as coisas vão evoluindo, as metodologias vão evoluindo e com certeza isso também tem. Sim. Mas um ponto específico para tocar é com relação sensível, com relação aos materiais, né? Uhum. Então hoje em dia o que eu vejo, tem até uma competição interna entre as equipes de quem tem a melhor bicicleta, quem tem o melhor tênis, se é de fibra de carbono ou não, quem tem o melhor Garmin, né? Sem fazer propaganda das marcas, desculpa. Quem tem melhor, assim, que os custos também são elevados. Exatamente, né? isso. Não é um esporte uma bicicleta um. top hoje, eu tenho amigos que têm bicicleta de 60 mil reais. Tem bicicleta acima de 120 mil hoje. Na época da minha irmã, eu lembro que ela tinha uma bicicleta, cara, a gente levantava com o dedo midinho, assim, sei lá, tô chutando aqui, mas sei lá, uns 3 quilos, uma bicicleta dessa? Fibra de carbono? Depende, 6, 7, 8, então talvez um pouco mais. Mas eu lembro que era muito leve e muito cara, cara, que era o preço de um carro, né? Você imagina, pô, Rio de Janeiro é uma cidade totalmente voltada para o esporte ao ar livre, né? Então, pô, nadar é fácil, você tem o mar. Pedalar, correr é fácil, tem rua pra caramba. Pedalar já é um pouquinho mais complexo, porque envolve material, né? E como que você pensa da questão da hipervalorização dos equipamentos? Ou é a tecnologia mesmo envolvida nisso? E quem quer efetivamente começar a fazer, por exemplo, um triatlo e não tem tanta condição financeira de comprar uma bicicleta de 50 mil reais? Vamos botar mais baixo, tá bom? De 20 mil reais. No bate-papo inicial, quando você tem com um atleta que está entrando e ele não tem equipamento, a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas quando ele menciona equipamento, se eu posso ajudá-lo, é perguntar para ele assim, você tem um teto, quer gastar até quanto? Então já facilita. E aí, outra pergunta que eu faço é qual o seu objetivo? É fazer o Ironman? É fazer um meio Ironman? É só ficar nas provas curtas? Hoje a grande maioria é engraçada, assim, é até uma coisa que eu até agradeço. Eu treino gente para todas as distâncias, mas uma distância hoje que eu até prefiro ter menos atleta possível é o Ironman, porque é o que eu falei, exige muito da minha parte de ficar em cima do atleta, dele entregar o treino e principalmente é um ciclo que é muito cansativo, então você tem que ficar em cima, tem que ficar cobrando o cara e a saúde mental às vezes fica abalada lá para abril, lá para início de maio, e porque você está cobrando, ele tem volume para fazer e às vezes porque ele botou aquele objetivo, porque ele postou que ele vai fazer aquilo, ele acaba gerando muita expectativa nele, se frustrando porque ele não está dando conta, e aí acaba que isso fica comprometido. Em relação aos equipamentos de última geração, né? Antigamente uma bicicleta você comprava, mesmo com a tecnologia, fibra de carbono, você comprava ela 20, 30 mil. Estou falando isso aí, vamos lá, 2014, 2015. Hoje em dia, passa de 100, 120. Hoje em dia, se você perguntar para mim, eu tive uma bike suíça, não pode falar nome, né? Eu tive uma bike suíça que ela custava 30 mil naquela época. Hoje em dia, mais de 140 mil. Então, assim, né? Mas tem mais tecnologia empregada. Aí tem medidor de potência. Hoje em dia, a gente tem rolo smart. São alternativas que vieram também. Antigamente, o atleta ele treinava na rua. Então, assim, durante a semana, e o final de semana tradicionalmente já treina, vai para a estrada, ou faz ali na Vila das Américas, na reserva, na orla da Barra, do Recreio, a pessoa treina no Alto da Boa Vista, mas hoje o rolo smart, você consegue trabalhar com treinamento ali de potência e você tem uma vantagem nele. A pessoa pode treinar a qualquer momento, ela não precisa acordar 3 da manhã, né? Que a gente tem ali aquelas fases do sono importantes, não só para recuperar o atleta, mas ele tem uma qualidade maior do sono dele. Às vezes ele tem que acordar muito cedo, ele dormiu muito tarde, aí fica com 4, 5 horas de sono. Então o rolo smart ele também trouxe esse benefício. A pessoa dormir um pouco mais, ela treinar dentro de casa, perto da família, ela conseguir treinar com mais precisão, eu estruturar melhor esse treino, por exemplo. Como é que eu vou passar 6 da manhã na orla, todo mundo indo trabalhar, um treino intervalado? Que qualidade eu vou dar ao meu treino, a pessoa tendo sinal, pessoas atravessando, carro, moto, perigo de ter que fazer curva. Então, fica muito mais complicado. É muito mais fácil hoje, o uso da tecnologia hoje entrou exatamente para isso. Você consegue, eu percebo, e quem acaba adquirindo um rolo smart, ele consegue perceber que ele consegue melhorar a qualidade do treinamento dele e, principalmente, ele ganha mais tempo dentro de casa. Que aí também é uma outra vantagem quando ele está treinando para um 70.3 e Ironman. Né? Uma pessoa que quer performar para o Ironman, por exemplo, ela vai treinar ali entre 23 e 28 horas por semana.
Uma pessoa que quer treinar, eu digo para você que eu treinei pessoas que foram top 6, top 10, terceiro lugar geral já de 70,3, tanto menina quanto homem, tem que treinar entre 18 e 22 horas semanais para um meio Iron, né? A diferença é pouca, mas ainda assim, 18 horas você entrega uma performance de qualidade, desde que o atleta tenha uma base, já tenha um histórico e já tenha anos ali no esporte, né? Esse rolo também não é barato não, tá? Toda vez que eu tava lá em Portugal na missão... Mas ele simula atrito, alguma coisa com... Porque ele vai te oferecendo resistências e você consegue ter simulações. Aí depende muito do rolo. Tem um rolo que chega uma potência máxima X, tem uma simulação de inclinação Y, então varia muito, assim. Tem um rolo... Tem uma marca brasileira que custa R$ 7.200. Eu gosto de trabalhar com ele, é um excelente custo-benefício. Foi um rolo que quando eu trabalhei na Bodytech, ali no Vogue, eu implementei o Bike Studio e usava lá, tinha um rolo desse. Então era um rolo muito bom. Você via o rolo sendo usado 3, 4 vezes ali, manhã, tarde e noite, diariamente, não dava problema. Então funciona. O atleta, quando ele adquire esse equipamento, ele gosta porque ele sente a qualidade do ciclismo dele melhorando. Eu vou ser obrigado a fazer mais uma pergunta um pouco mais técnica e dar um pouco da minha área, óbvio, Bora. né? Nesses anos de experiência aí, ou mais recentemente com essas mudanças tecnológicas e tudo, e sua experiência todinha, o que você vê de mais comum nas lesões nas pessoas que treinam tanto de forma orientada, porque esporte é saúde até determinado nível, né? E das pessoas que não têm essa orientação. O que afasta essa pessoa do seu treinamento? O que é comum? Olha, eu vou falar no meu exemplo prático, tá? Fratura por estresse. Você vê muito. Canela. A famosa canelite, né? A famosa canelite, canela. Sim, eu tive 2 anos, 2 atletas que tiveram fratura por estresse, canela. Um que performou para maratona, fez sub-3 na maratona de Berlim e Buenos Aires, fez 2 horas e 54, o Rodrigo. E o Gustavo também treinando para o Ironman. Mas o Gustavo também tem um histórico interessante relacionado ao passado. Então, esse também teve um problema na canela. Eu imaginava que podia ser fratura por estresse, que é o mais comum. É, né? O mais comum. É fácil de plantar, um cara que nada, também não tem tanta técnica de natação, algum problema no ombro ali. A gente está relacionado à mobilidade de tronco, né? Mobilidade de tronco, né? Então aí tu falou do fortalecimento, né? Então o atleta do triatlo, ele tem lá que nadar, pedalar e correr. E aí tu tem que inserir no contexto a prevenção, o fortalecimento. A grande maioria não dá atenção a isso. Eu, para tentar ganhar, convencê-lo a fazer a parte de fortalecimento, eu digo para ele que eles têm que fazer pelo menos 2 vezes na semana. Faz uma série completa, com exercícios unilaterais de estabilidade, tenta falar com o professor. Para alguns atletas eu até monto, né? Também atleta acha que me dá aí uma série, não é assim também, né? Então você tenta pegar e inserir aquilo ali para que ele possa chegar e manter o fortalecimento. Não tem essa de chegar e falar, não, fortalecimento é específico, eu vou fazer montanha, que eu vou desenvolver força, eu vou nadar com o palmar, que eu vou trabalhar a força na natação. Tudo bem, você vai nadar com o palmar, mas aí se a pessoa tem já uma facilidade em ter uma lesão no ombro, aquilo ali estoura rapidinho o ombro dela. Eu, por exemplo, tenho bíceps rompido e tive que operar o ombro. Fiz uma cromioplastia porque minha mobilidade era horrível lá atrás. Hoje eu me preocupo, faço prevenção, cuido. Então voltei a nadar, tenho 3 âncoras nesse ombro, um bíceps rompido e consigo fazer tudo. Mas porque eu fortaleço. De vez em quando eu puxo a orelha, né? De vez em quando eu puxo a orelha. Reclama. Ué, agora é você que treina ele? Como é que é? Não, porque de vez em quando ele me cuida. Dá uma salvada. De vez em quando ele me cuida. Vai, Antônio, vamos. Tem uma pergunta aqui. Vai lá. Como você vê o futuro do treinamento de alta performance no Brasil, especialmente em termos de desenvolvimento de novos talentos? Se tem alguma história recente de algum atleta que você vê um grande potencial assim emergindo? O triatlo esse ano teve o melhor resultado das Olimpíadas pelo Brasil, né? Foi 10º lugar o Miguel Hidalgo, né? Que é um atleta excepcional, um atleta que foi a primeira Olimpíada dele, é muito novo, vai despontar ainda mais. Cada confederação tem a sua forma, né, de trabalhar. Eu penso que assim no triatlon, eu acho que as coisas estão bem encaminhadas. Existe um projeto interessante, bacana de treinamento de atleta, né? As próprias Forças Armadas também entram muito nessa questão de recrutar
os atletas para dar um salário, para que eles tenham condições de sustentar e conseguir treinar também, oferecem estruturas de muita qualidade. Então eu vejo que as coisas estão encaminhando. E para a eleição, a presidência do COB também está vindo lá Laporta, que é um cara sério, transparente. Eu acredito muito que ele vem para mudar bastante coisa aí. É bem interessante. Aí, Só falando sobre as distâncias na Olimpíada, são diferentes, obviamente diferentes do triatlo, né? Fala um pouquinho disso. São distâncias menores, isso de certa forma é mais fácil ou não, porque vai a briga pela velocidade? Como é que você vê essa distância? Então, hoje em dia diferente? os formatos de provas aí pelo mundo mudaram muito, né? Para tornar uma prova mais comercial, elas estão geralmente mais curtas, que você faz várias voltas no percurso para atrair placas, patrocinadores, a exposição na mídia e principalmente para atrair o público, que fica ali recolhido naquele espaço ali onde está acontecendo o ciclismo e a corrida, e a natação geralmente também é muito perto. Então, as provas hoje elas estão bem dinâmicas e num espaço curto, bem técnicas, né? Isso a gente diz que é uma prova técnica, que você tem muita curva, retomada, a gente tem subida, desce, então você tem que trabalhar a habilidade específica do atleta. E essa prova, né, o 1.500 nadando, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida, que é a distância olímpica, é uma prova muito dinâmica, né? Se você falha, se você cai no pelotão, se você sai mal da natação, não conseguiu chegar no pelotão principal para sair, para pedalar, muitas vezes você tá ali, você é um excelente corredor, tu saiu bem da água, tá no primeiro pelotão, aí tu tá quietinho ali no vácuo, e aí quando você faz uma transição, essa transição também tem que ser eficiente, ela tem que ser muito rápida para você já sair para a corrida. E aí você vai correr esses 10 km, você decide a prova. Então é sempre uma surpresa, assim. Tem lá os caras que são muito bons, mas você vê sempre um ou outro ali ganhando uma prova dessas, porque naquele dia ele foi melhor em relação aos outros. É uma prova que tem um dinamismo interessante. Bem complexo, né? Eu fico imaginando, porque às vezes o Ironman é uma prova... Às vezes não, o Ironman imagina uma prova muito mais de resistência. Às vezes o cara tem resistência, mas não tem velocidade, não tem split para poder chegar mais rápido. É a questão da corrida também. Nem sempre quem ganha, natação, por exemplo. Aquele Malcolm Phelps, né, ganhava tudo, mas não ganhou de 50 metros. Né, que era mais... Porque era uma... até hoje. É recorde Cielo. Então eu imagino que no triatlo possa existir isso também. Às vezes o cara consegue preencher um Ironman em 7 horas... mas perde numa prova de 1.500, 40-10, porque o outro porque aí tem mais são características diferentes, né? A gente está falando também não só em zonas de treinamento diferentes, mas está falando da especificidade, né? Acaba que o Ironman acaba sendo um determinado tipo de treino. Para a distância olímpica, um determinado tipo de treino. Então, o que você vê muito hoje é o atleta que vem às vezes sai da distância olímpica e já tem um volume, uma bagagem muito boa, excepcional, e entrando em 70.3 e Ironman e se dando muito bem. O Blumenfeld é campeão olímpico. Então, só para você ter uma ideia, foi campeão em Tóquio. Esse ano ele chegou atrás do Hidalgo, fez, e essa semana ele ganhou um Ironman. A gente falou um pouquinho de saúde, a gente falou um pouquinho de performance, falou um pouquinho de gestão agora também, né? Bora. Então, assim, não sei, a galera talvez não esteja tão acostumada, Antônio. Como que o Quadela fazia comigo? Ele fez todas as avaliações, aí passava uma planilha, né? Só que a planilha normalmente não é uma planilha do Excel que você recebe para você olhar. Não é isso. Ele manda você baixar um aplicativo, você tem que ter um reloginho. E aí quando ele traça o seu plano, a sua planilha, né, seu plano de treino semanal, vai direto para aquele aplicativo que se sincroniza direto no seu relógio e você consegue fazer isso. Então, assim, tem toda uma gestão envolvida. Isso. E aí eu queria te perguntar, Quadela, como que é gerir várias pessoas ao mesmo tempo? Gerir, porque, assim, não é só número de pessoas, é número de pessoas com treinamentos diferentes. Isso. A individualidade biológica é o princípio fundamental do treinamento. E aí, como que você faz para gerir todas essas pessoas com diferentes objetivos e diferentes treinamentos ao longo do processo? Antes da pandemia, eu tinha em torno de 40, 50 alunos, né? Hoje eu tenho mais de 110. Mas, então eu dobrei de tamanho. Então, antes da pandemia, eu trabalhava em academia. Para compor minha renda, eu trabalhava em academia, dava personal e tudo mais. No momento que veio a pandemia, para mim foi boa, porque eu fiz muita ação, né, naquela incerteza do que ia acontecer, as pessoas em casa com medo de perder emprego, sem fazer nada. Imagina o triatleta, que é um ser humano já ansioso naturalmente.
eu tinha que criar alternativas. Eu fazia desafio do rolo. Faz um vídeo, quem tira a roupa de borracha mais rápido. E dava prêmios. E começou a atrair pessoas de outras equipes que os treinadores estavam paradas. De repente, quando eu vi, eu já estava batendo quase 70, 80 alunos. Já tinha dobrado em relação ao que eu tinha. E aí, quando a minha empresa, que eu trabalhava na Biorritmo, me botou em layoff, depois de um determinado tempo eles cortaram o dinheiro. E aí, quando chegou 1 ano depois, eles me chamaram para retornar. Foi que eu falei que não queria mais trabalhar, pedi demissão e nunca mais voltei para academia. Graças a Deus, estou bem. 5 anos que eu não trabalho mais em academia, mas o que mudou em relação ao período que eu trabalhava na academia, para responder a tua pergunta. E agora, se eu tivesse que trabalhar de forma individualizada, com a quantidade de atletas que eu tenho, naquele período eu não conseguiria abraçar essa quantidade de atletas. Eu vejo que, assim, assessorias têm 300, 400 atletas, eu não acredito que há individualidade nesse sentido. Mas se você tem, por exemplo, e você sabe que você recebia uma planilha individual para você que respeitava teu tempo, o tempo que você tinha disponível, o teu nível, se você não treinava, eu segurava a carga. Então, eu divido os meus atletas. Eu uso um sistema chamado Training Peaks e nele eu divido. Os atletas mais iniciantes ficam numa pasta, outros atletas intermediários aqui nessa pasta, e toda vez que eu vou mexer nessa pasta aqui, eu sempre começo a planilhar na semana os atletas mais iniciantes e aqueles atletas que não treinam regularmente. E aí eu vou numa progressão. Até o final da semana eu já estou olhando, verificando a planilha dos atletas mais experientes. Então, quando eu monto a planilha, né, e eu faço lá os ajustes relacionados à projeção da carga da semana que vem, eu estou considerando o que é feito nessa semana. E ainda assim, no final de semana, eu dou uma olhada para ver se eu vou mudar alguma coisa da semana que vem. Porque como a semana acaba domingo, na segunda ele já tem a planilha da semana seguinte, ainda assim eu pego e verifico se tem tudo feito, como é que ele está indo. Porque às vezes, se ela, pensando na progressão da maratona, a pessoa não está treinando há 3, 4 semanas. Isso aí às vezes é comum. Você pega, não está vendo que ele está fazendo os longos, eu não posso chegar e pensar na minha progressão de carga, notando que ele não está treinando. Então, esse feeling, essa troca, você já sabe a característica do atleta, quem é que é regular, quem é que é mais disciplinado, quem que é o chato, que vai mudar o teu treino. Então, eu divido dessa forma, né? Mas aí tu divide, bota uma planilha igual para todo mundo? Não, aí que tá. Eu, no dia X, eu trabalho com os iniciantes, no dia Y eu dou uma atenção, aí divido essa pasta em 2, 3 dias, e aí eu vou sempre olhando de manhã cedo os treinos, dou um feedback. E também eu faço essa parte de o envio semanal, conforme eu vá ali pegando as planilhas, como eu só faço hoje da vida isso. Então eu trabalho o dia inteiro no computador em 4, 5 períodos. Acordo muito cedo, trabalho um pouco, treino, dou um personal, 2, aí volto e aí fico o dia inteiro trabalhando. A mentoria, né? É isso que eu ia falar. Eu tenho o meu... Se esse cara não é um treinador nato, não sei o que é, né? O meu forte hoje é o online. Eu tenho gente no mundo inteiro e assim, como é que essa pessoa chegou em você? Indicação de amigos. Assim, eu tenho muito paulista que mora na Europa, tenho um que mora na Austrália e que veio treinar comigo porque conhecia fulano que treinou comigo presencial e indicou para treinar à distância. Então, assim, funciona. Geralmente a pessoa que treina à distância é uma pessoa que tem um perfil que ela não tem o interesse de ter uma tenda presencial, uma estrutura presencial. É aquela pessoa que, assim, se ela está satisfeita com você, ela vai te manter. Se ela vê que você não está dando o retorno que ela quer, ela, da mesma maneira que chegou em você, ela procura outro profissional. E a gente sabe que tem uma gama de professores e profissionais excelentes aí no mercado. Os meus melhores atletas são online, para você ter uma ideia. Então, funciona. Uhum. Aí é satisfação vai do dar cliente, disciplina, né? Também do atleta. Exatamente, a disciplina. A disciplina que é fundamental. E você é da área do ensino também? Você tem algum tipo de imersão, workshop para ensinar outros profissionais esses treinamentos de alta performance? Eu tenho um professor que é mestre em ecologia, o Eduardo. É muito bom, ele trabalhou já com o triatlon lá atrás, ele trabalha comigo também. Eu divido a função, não sou só eu montando planilha, lógico. Eu divido a função com ele também. Eu tenho um número maior de atletas que eu treino, mas ele também treina bastante atleta. Ele é excelente. Eu ensinei a ele usar o sistema, o Training Peaks, e funciona super bem.
Né? Delegar é meio complicado, porque o nome da equipe é Cordella Team. Aí, imagina, eu treinei uma pessoa e a pessoa quer treinar contigo. Né? Ao mesmo tempo, também você tem que perceber, aí falando da gestão, que não dá para abraçar todo mundo. Né? Hoje eu tenho um plano chamado Private, que eu cobro um valor diferenciado, que sou eu que atendo pessoas que querem um contato diário, né? Mudanças, fazer uma mudança imediata na planilha, uma análise diária ou uma conversa contigo com mais frequência. Então, assim, não é que eu fale com a pessoa todo dia, porque não dá para falar todo dia. Tem uma hora que tu vai encher o saco da pessoa e a gente tu abre lá, ela nem treinou ainda. Eu não fico em cima, ei, treinou, não vai treinar? Não, você vê o momento certo na semana, mas falo 3, 4, 5 vezes e tá sempre presente ali. Então, para eu não abraçar mais pessoas, eu criei esse plano e hoje eu só estou pegando nesse plano aí e dei uma segurada, e os alunos que vão entrando naturalmente eu introduzo ao Eduardo, que já tem uma experiência muito boa e trabalha também com isso. E a mentalidade empreendedora aqui, já tô pensando já querendo o método Private para poder fazer outras coisas. Venha para imersão, aprenda o método Private e claro, mas tem que ser treinar profissionais. E com relação a que você perguntou, eu tenho interesse, né? Um dos objetivos de ter entrado no mestrado foi exatamente fazer curso online, trabalhar em faculdade, dar aula. Eu gosto de dar aula, eu gosto de falar. Então eu tenho esse interesse sim de pegar e entrar na parte acadêmica, até porque também eu tenho hoje 45 anos, vou estar mais velho lá na frente, não vou ter mesmo a vontade de acordar 4 da manhã para botar uma tenda com 60, 65 anos, né? Com a nossa aposentadoria no Brasil, a pessoa tendo que trabalhar a vida inteira, então eu penso sim em dar aula em faculdade. Eu te digo que é bem legal. Eu faço isso só há 18 anos. É bem legal. E você tem muitas experiências de muitas pessoas necessitando de muito conhecimento, né? Dar aula realmente é uma coisa extremamente gratificante, né? Hoje eu peguei uma turma, eu dou aula na pós-graduação, dou aula no mestrado, dou aula em tudo quanto é lugar. Hoje eu peguei uma turma de segundo período para dar aula. É totalmente diferente, os olhinhos brilhando, né? Vendo, aí você tem que mudar um pouco do seu discurso, né? E aí, dar aula realmente é uma coisa que é muito, muito interessante. E ajuda também em outras competências, né? Fazendo... Você ensinando é a melhor forma de aprender ensinando. Né? Eu gosto muito de fazer curso, né? Toda hora tá mudando, né? Vem uma tecnologia diferente, vem um Garmin já com recursos diferentes, vem com HRD. Além de precisar dessa assessoria depois. Você começa a ver que aí o medidor de potência X trabalha dessa maneira, aí tem um rolo Y. Então, você tem que estar inserido nessa atualização, vamos dizer assim, para que você nunca fique para trás. Se você pega um atleta exigente, que já viu isso aí, que lê matéria lá fora, de uma revista internacional de triatlo, que já lançou isso, e o cara tem um poder aquisitivo para comprar, ele chegar em você, eu sempre me baseio nisso. Para eu fazer curso, eu tenho que estar pensando diferente do cara que está aqui no Rio de Janeiro fazendo a mesma coisa que eu. Então, eu sempre estou me aprimorando. Eu tenho 5 certificações internacionais, eu fui 2 vezes para fora do país fazer curso e 3 eu fiz online. E ainda uma coisa relacionada a essa parte de triatlon, o que ainda falta no Brasil é realmente um curso de qualidade para treinador, que ainda não tem. A CBTRI tem um curso que hoje é melhor, mas ainda falta muita coisa ainda. Eu acho que dá para avançar no conteúdo. Dá para abordar coisas melhores ali. Eu tenho pelo menos 2 aqui para fazer. Primeira com relação ao triatlo ainda, aí tem um quesito chamado segurança que eu tenho que abordar um pouquinho disso. Né? Segurança tanto do ponto de vista de violência, quanto segurança relacionado à segurança do trânsito mesmo, né? Queria ouvir um pouquinho de você, da sua experiência. Você já teve algum atleta que teve algum tipo de acidente? Ou você teve algum atleta que teve bicicleta furtada, por exemplo? A gente teve recentemente o quadro de uma atleta, né, que ficou muito evidente na mídia, que é a Luísa Batista, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar a Luísa num camping que a gente fez junto ao COB em Rio Maior, em Portugal, né? Eu tive com o Laporte também, uma pessoa sensacional. E vi que a Luísa realmente é um expoente do esporte. A gente... ora pela melhora dela também e pronta recuperação dela, mas queria ouvir um pouquinho de você aqui, a sua experiência em relação a isso. Né? Eu tive um atleta que foi atropelado recente, até dei entrevista para 7, 8 canais de comunicação. Ele estava treinando 6 da manhã, eu sempre boto no final de semana moto, né? Porque durante a semana, terça e quinta, que é o dia que funciona, até tirei o ciclismo hoje, eu tirei o ciclismo de quinta-feira, porque
como as pessoas estão querendo dormir melhor, eu bato muito nessa tecla, porque a minha pesquisa, eu estou fechando o mestrado agora, a minha pesquisa toda foi direcionada na qualidade do sono, relacionada a dor e lesão musculoesquelética e desempenho esportivo. Então, como eu bato muito nessa tecla do sono, muita gente acabou até percebendo que estava ficando mais perigoso, assalto, covardia, né? Muita gente bêbada de manhã muito cedo. E o meu treino começava às 4h45 da manhã. E aí a gente tem a área de proteção ciclismo competitivo lá na PCC da reserva, né? Especificamente falando ali no local que eu dou treino. 4h45 o meu atleta ia para lá, 5h30 abre o trânsito da reserva, então eu tinha 45 minutos de treino dentro desse espaço, os outros 45 minutos, a metade final do meu treino, aí eu levava o pessoal para a prainha, rodava ali na orla do recreio, mas ainda assim é perigoso. De vez em quando tem uma queda ou outra, é inevitável, o ciclismo geralmente tem queda, então assim, já levei muito atleta no hospital, rosto machucado, clavícula quebrada, mão quebrada, perna toda ralada, eu mesmo já caí, uma vez um atleta me derrubou, tive uma luxação grau 2 no ombro, então leva muito, infelizmente é realmente um esporte que você assim, tenta fazer de tudo para minimizar os riscos, né? Eu coloco moto final de semana, um professor em cada pelotão, tento levar a gente hoje, eu estou colocando também uma alternativa de treinar no Alto da Boa Vista, que é mais seguro. Então eu tenho o treino aqui embaixo, vamos dizer assim, na orla, com moto, e lá em cima que eu boto um professor. Ou se não for eu, um dos meus outros professores. E aí acabo tentando fazer dessa maneira para minimizar. E aí no belo dia, um atleta meu, capitão da Marinha, está até morando em Salvador agora, que ainda sigo treinando com ele à distância, ele foi atropelado por trás por uma Duster, levantou, quebrou a bicicleta dele ao meio. Ele teve uma fratura na vértebra, na lombar. Ele quebrou a tíbia em 2 partes, machucou todo o ombro, bateu cabeça, ficou mal. Ficou 2 meses sem trabalhar, ficou deitado na cama, tinha que recuperar a coluna, fazendo bastante fisioterapia. Já tem uns 4, 5 meses isso, não, janeiro, não, tem bastante tempo. Ele está até hoje sentindo dor, fazendo fisioterapia e ainda não voltou totalmente à condição física que ele tinha. A sorte é que ele não morreu, que ele era muito forte. A gente tem casos de morte também, muito comuns, né? Aqui, é muito perigoso. Eu fui com ele pro Lourenço Jorge. Também, né? Eu tive que ir, fiquei o dia inteiro no Lourenço Jorge. Já encaminhando um pouquinho, acho que para os finalmente, né? Queria que você pudesse dar alguns conselhos para quem quer começar a fazer triatlo ou quer começar a fazer... Antes disso, fazer uma pergunta. Qual é a maratona sonho de consumo, hein, de todo mundo? Boston, Berlim? Aquelas da Majors. A maratona de Berlim, muita gente procura. A de Londres, a de Chicago, a de Boston. Porque não é só se inscrever, né? Rola um sorteio, uma prova, não é isso? Isso, rola sorteio. Uma maratona que eu tenho treinado bastante gente agora, com mais frequência, nos últimos 3 anos, é a de Buenos Aires. Que aí o pessoal aproveita esse tempo para beber vinho depois. Treinar pra essa. Esse ano eu tô com 2 atletas. Mas ano passado eu levei gente, fez uma boa prova. Então, tem. O conselho que eu dou para quem está entrando no esporte, primeiro, é tentar conhecer um pouco, né, sobre o triatlon, se tiver dúvida. Geralmente, quando o atleta me procura, ele me procura pelo Instagram ou pelo telefone. Alguém indicou, ou até mesmo ele entra lá pelo canal de comunicação no link da bio. E aí eu já vou conversando com ele, e aí eu já vou dando essas dicas. Você fez um check-up, fez algum teste, e já vou dando uma orientada ali. Quanto que você quer gastar de equipamento, onde você vai nadar. Porque às vezes a pessoa não quer nem nadar. Eu quero fazer 2 modalidades, só ciclismo e corrida. Eu vou fazer a 4 somente. Eu vou nadar e vou correr. Aí nesse caso, tu vai indicar óculos de natação e tênis, né? E vai correr na rua, tem acesso à academia, vai fazer fortalecimento, vai correr na esteira. Então, para eu confeccionar aquela planilha individualizada semanal dele, eu faço esse levantamento através de questionário, pergunto uma série de coisas, além do bate-papo que eu tenho com ele. E aí eu já tenho mais ou menos ali um panorama. Ele precisa comprar um capacete, comprar um bretelle, às vezes eu tenho camisa de ciclismo vendo barato, aí camisa de corrida eu tenho, vai comprar o tênis. Que tênis, aí tem que ver, tá acima do peso, não tá acima do peso. Hoje tem mania, né, você que é fisioterapeuta, o pessoal querer comprar tênis de placa. Eu quero comprar o tênis de placa. E aí tem muita gente machucando o pé. Mas tênis é ruim? Não é ruim. Às vezes a mecânica da pessoa é ruim, tá acima do peso, tá usando tênis de placa, faz muito volume, e aí bota a culpa no tênis de placa. Não. Tem que ter
equilíbrio, um controle, uma proposta, assim. Eu gosto de usar o tênis de placa, eu até recomendo o atleta usar mais ali no período competitivo, quando ele já está fazendo treinos mais dentro do ritmo de prova, fazer um longo mais próximo da prova, para ele já estar treinando, até porque tem uma rodagem limitada, né, esses tênis. As pessoas também não sabem disso, né? Tênis tem é igual pneu, né? O tênis não é eterno, não. Tem, se eu não me engano, ali são 800 quilômetros. O Cordelli, não 600, sei, não vou te falar, tênis, não. Antigamente diziam que o da Nike tinha 200 quilômetros de autonomia. Ah, não, o de placa. De placa, não sei. Ah, não. Eu tô falando de tênis normal, eu li um trabalho falando que era em torno de 600 quilômetros para poder até o Training Peaks lá você consegue colocar o tênis que tu correu. Isso. E ele já vai te dando a informe de quanto que você correu já com aquele tênis lá, para você ter uma ideia. O Cordella, em relação aos exames, assim, você falou de pedir uns exames e ver se o paciente está bem. Vocês fazem o quê? Bioimpedância, calorimetria, esse teste cardiopulmonar do exercício? Não, eu não faço nada. Eu geralmente... Não. Sim, mas acompanha através desses exames? Geralmente tem um lugar hoje que eu indico muito, é a LPH. Tem o Gabriel Fabrício. Que um abraço pra eles. O TCPE, o teste dele. Tem uns atletas que recentemente fizeram com eles lá. É um teste que vem completo, né? Então, assim, você já tem as zonas definidas ali. E aí, dentro da minha realidade do Training Peaks, eu posso utilizar aquelas zonas ali, criando as zonas baseadas no que ele recebeu. Mas também gosto de fazer, né, além dos testes de campo, né? Eu gosto de fazer a corrida lá, o teste 3km. Se a pessoa tem o rolo, né? Eu aprendi isso, eu trabalhei com uma equipe americana durante um ano, que tem aqui no Brasil, a Peaks Coaching Group. Trabalhei um ano com eles, tive acesso ao Hunter Allen e aprendi muito sobre potência com ele. E uma coisa que eu sempre falo para o meu atleta, né? Você pode até fazer o teste de potência lá na LPH, mas você tendo o rolo, você também tem que fazer. Eu tenho medidor de potência na minha bicicleta. Vai fazer também um teste FTP para que você tenha, porque são medições diferentes, equipamentos diferentes, você tem que ter referência de cada equipamento. Então, eu gosto de trabalhar dessa maneira, né? Você ter uma zona ali para correlacionar com o que você recebe lá do laudo. Mas, se acusar algum problema na parte pulmonar e cardíaca, você já tem ali dentro desse exame que te leva a uma intensidade muito alta. Então, já fica mais resguardado, vamos dizer assim, quando faz esse teste. A gente tem lá na clínica, na Companhia do Médico, tem a Rehab Cardio, até o Fábio é um dos sócios lá, nossos parceiros. A gente tem o teste cardiopulmonar de exercício lá, né, que é a ergospirometria. Isso, é o teste padrão ouro. Mas a gente faz para doença, a gente não faz para alta performance, a gente faz para paciente pós-operatório de cirurgia cardíaca, que está com insuficiência cardíaca. Então a gente fica acompanhando aqui para melhorar o match, né, do paciente. E funciona bem lá, o Rodrigo tem uns resultados bacanas lá com... Sim. Agora, na alta performance já não é minha praia. Isso é um negócio que é o extraordinário ali, né? Você vê logo no início já dados incríveis. Recuperação cardíaca, após teste, já cai rápido, né? Então, assim, você vê quando o atleta é bem treinado, você consegue identificar ali rapidinho. É muito interessante, eu acho que todo mundo deveria fazer. Meus alunos, eu falo que quando eu estou dando uma de fisiologia do exercício, eu falo, você pelo menos vai fazer. Não, o exame é muito completo. O exame é muito completo. E para treinamento eu tô para fazer até. Tem uma aluna, já está comigo há 13 anos, o marido dela é o Reinaldo Júnior, para fazer a prova que eu quero fazer em novembro, meio Ironman. Eu estou treinando, mas eu também vou fazer agora de novo. É um exame muito negligenciado, pouco utilizado, porque os convênios não pagam, né? Não cobrem. E o aluno não quer pagar. Faz muito teste ergométrico, que é sem a análise de gases, né? Mas a sensibilidade, quando você faz a ergospirometria, que é o teste ergométrico com análise de gases, ela é muito maior do que a do teste ergométrico sozinho. Se tiver algum problema, você vai detectar. Vai detectar, e é um exame não invasivo. Então, assim, é muito melhor do que fazer um cateterismo. Para estratificação, é óbvio que se pegar um paciente com um fator de risco, time risco elevado para doença coronariana, você pode levar para uma angiotensina coronária ou levar até eventualmente para angiografia, o cateterismo. Mas o exame de ergospirometria, ele é um exame não invasivo, barato, acessível. E que vai te dar uma acessibilidade alta, assim. Eu tenho um cunhado, 45 anos, aos 45 anos, ele não tinha nenhum fator de risco. Esse aí não leu o livro. Sabe aquela... Caso 1 da família, 01 da família, magro, jogava futebol, tudo. Começou com uma azia, aí foi lá, fez um eletro normal. Tudo dava normal. Eu falei, cara, vamos fazer uma ergospirometria, vamos fazer um teste cardiopulmonar de exercício. Infrou tudo ali, infra-ST em todas as derivações. Cara, levou pro cateterismo 95% de lesão em DA. Mas assim,
2 meses ali ele teria um infarto fulminante, porque era a DA dele, a descendente anterior, era a artéria dominante, e ele estava com 95% de obstrução. Quem descobriu foi um exame de cardio de exercício, um teste ergométrico que, na verdade, ele fez com ergospirometria. E a sensibilidade foi alta, e aí foi para o cateterismo para confirmar. E já ficou, no cateterismo nem deram alta. Falou, vai ter que ficar aqui agora, porque vai ter que operar, e fez o preparo todo, operou. Aos 45 anos, 2 safenas e uma mamária. E isso você está falando para diagnóstico de doença? Coronariana. Coisa, né? Mas se a gente parar para pensar ainda em treinamento, ele é muito específico para treinamento. Você consegue dosar treinamento de uma forma fantástica. Então, assim, dentro do nosso ambiente esportivo ali, né? Você vê que tem uma galera que dá, sei lá, R$2.500 num tênis. Mas não quer dar 500. Mas não quer dar 500 numa consulta de avaliação com fisioterapia para estratificar risco. Não quer fazer uma dieta interessante com um nutricionista bom. Não quer fazer um exame TCP. É muito mais a questão do equipamento sendo mais valorizado do que esses critérios que são muito mais... tem um resultado muito mais específico, muito mais direcionado do que o material. Com certeza. Né? E até mesmo ele fazendo no início, antes de ele entrar pro triatlon, é importante que ao longo, a cada ano, ele faça. Isso que eu ia perguntar, qual é a frequência desses exames e se eles servem como um indicador de melhoria da performance ou utiliza mais esses testes de 3km, porque tem outras maneiras de avaliar também que não sejam exames mais laboratoriais, né? Testes de campo, né? Que nem o Pedro falou. Sim, né? sim. É igual bioimpedância, que muita gente substitui por prega cutânea, pra ver, né? Falar de ponta. Tem uma equivalência, não vai ter a mesma acessibilidade, mas tem uma certa você não pode comparar o resultado da bioimpedância com a dobra cutânea. Não dá. A dobra cutânea ainda é padrão ouro. Né? A dobra cutânea ainda é padrão ouro para isso. A bioimpedância evoluiu muito. Evoluiu muito, mas ainda não. Mas é um equipamento caríssimo. Caríssimo. De bioimpedância? Não tanto. Mas é que tem. A questão vai. Os 10 mil tu compra um. Mas é a questão da acurácia, né? Do embora. Tem embora que custa 90 a 150 mil. E tem embora que custa 10, 15 mil. Muito caro. Aí não é todo mundo que vai ter esse. Enfim. Cara, foi uma aula aqui, uma mentoria. Nossa, né? Uma mentoria, não. Eu quero saber o seguinte. Depois disso tudo, tem gente aí que vai começar a praticar. Cara, tá brabo pra mim, vou te falar. Tá difícil. Eu volto. Mas olha só, eu faço exercício físico todos os dias, cara. Então, bom, já é um pouco. O meu problema é a dieta. Eu tenho que sair daqui e procurar um nutricionista. A gente vai trazer um nutricionista. Mas, ó, faça o que eu digo, não faço o que eu faço, né? É verdade. O médico faz o que o médico tá mandando, não o que o médico tá fazendo. Cardiologista, então tem isso tudo também. Bom, mas beleza. Antônio, por favor, faz o encerramento. Cara, um prazer aí te conhecer. Realmente, o Fábio já era teu amigo há mais tempo, enfim, falou que ia trazer um cara sensacional pra gente entrevistar aqui no podcast, mas realmente cumpriu a promessa. Prometeu e cumpriu. Isso aí. Cara acima da média, 110 alunos. É um cara que além de super-humano, entende as pessoas na sua individualidade, traça os programas de forma séria e é um cara que eu tenho total admiração. Todos os meus pacientes que tem num nível, né, de querem fazer alguma coisa, não pensa da pessoa mandar pro Cordella para poder ele treinar essa pessoa, e já sei lá quantos pacientes já mandei para ele. E assim, realmente você falou, foi uma aula, né, assim, dá vontade de continuar, eu ainda mais estudar na área esportiva, vontade de continuar, aprender. Vocês estão em casa aí nesse assunto. E voltar, né, voltar a fazer isso, né. Pô. Mas não pode jogar bola. Aí detalhe, foi sozinho, cara. Foi pisando num buraco e aí tive uma entorse. Cara, essa semana tem uns 15 dias, meu cunhado, esse que teve problema no coração, mas já tem um tempo, já voltou a jogar bola. Ele e 2 amigos, tudo com 50 anos agora. Né? 50 a mais, né? Cara, foram jogar bola. Meu cunhado teve um estiramento na panturrilha, o outro quebrou o tornozelo e o outro teve um hematoma na Só não vou falar coxa. semana pra mim, cara, que que futebol é esse? Aprender, né? Aonde vocês estão jogando? Cara? Futebol lesiona. Voltaram todo quebrado, vocês foram brigar em algum lugar. Futebol lesiona. Cordella, mais uma vez, muito obrigado. Queria que você falasse com o público aí. Deixa as tuas redes sociais. Deixa suas redes sociais, seus contatos. Minha rede social é Cordella Team, Cordella com 2 L's, tem Instagram. Lá no link da bio tem um contato ali. Sempre penso que hoje, né, principalmente com triatlo, com mestrado, eu abri muito o meu leque e voltei mais para qualidade de vida, saúde e longevidade no esporte. Às vezes a pessoa ela busca o triatlon para fazer um Ironman e dizer que é um Ironman. E depois disso ela abandona, aí fez um investimento, fica com o equipamento parado, aí emagrece, depois engorda. Eu já vi muitos casos, né? Assim, hoje se você me perguntar
onde está o meu maior índice de perda de alunos está quando, ao longo dos anos, no Ironman. Que muitos acabam fazendo Ironman e logo em seguida param o triatlon. Então, por isso que eu falei lá atrás que hoje eu prefiro não pegar atleta de triatlon, eu prefiro o atleta que ele use aquilo ali como uma válvula de escape, que ele tenha o equilíbrio, família, trabalho, lazer e treino. Atleta de Ironman. Não, de triatlon como um todo, né? E não precisa, não necessariamente o triatlon ele tá tendo, ele tem que olhar que é o 70.3 e o Ironman. Pode ser o sprint, pode ser o standard, pode fazer aquela rotina, eu faço muito simulado, então o importante é isso, é entrar naquilo ali que é gostoso, é um dinamismo incrível, você sempre está podendo mudar o teu objetivo. Hoje eu vou fazer sprint, eu estou com menos tempo, eu vou treinar só para sprint. Eu tenho um pouco mais de tempo, falei com a minha esposa, falei com a minha família, eu vou fazer o 70.3. E aí senta, a gente cria um planejamento, então dá para a todo momento você tá ajustando o seu objetivo dentro do esporte. Você não precisa sofrer para fazer o triatlon. Então a dica que eu deixo é sempre essa, né? Fazer tudo com calma, curtir o processo, procurar um profissional especializado e é isso, fazer os exames ali prévios para poder entrar com saúde. Excelente. Maravilha. Antônio, mas Pra mim, amanhã já tô treinando, gente. Então, galera, legal vocês terem curtido. Espero que vocês tenham gostado desse episódio com o grande Cordela. Sigam, então, a Companhia Podcast nas suas redes sociais, a Companhia do Médico e também, não menos importante, Cordela Team, que é fundamental. Tem vários estímulos para dar aquele start inicial ali, né? O processo é longo, é duradouro, é difícil demais, mas é gratificante, né? Você vê o resultado ali. Com certeza. Então, muito obrigado, então, vocês. Curtam os nossos canais, as nossas redes sociais e nos vemos no próximo episódio. Companhia Podcast, Saúde em Movimento, Negócio de Crescimento. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado.